Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e você certamente já sabe que estou aqui para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós temos investido este tempo na saúde emocional, que é literalmente uma das nossas maiores riquezas. Nós temos nos proposto a um estudo bíblico sobre o coração. E é por isso que eu quero recorrer à própria palavra de Deus, já de início nesta trajetória do nosso estudo, para entender o que a palavra do Senhor fala sobre a saúde emocional, isto é, sobre o nosso coração. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, apenas o versículo 23, que é o texto que tenho usado como base para a nossa reflexão, nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar na vida, guarda o teu coração, porque é dele que procedem todas as saídas, todas as fontes e encaminhamentos de sua história. O que o sábio está nos fazendo pensar aqui é na importância de que nós devemos resguardar a nossa mente de todos os perigos que estão relacionados ao nosso caminho, à nossa trajetória, à nossa história. Aliás, este era o conceito que ele tinha em mente, porque a palavra usada aqui para definir coração é a palavra hebraica leb, que significa mente. Portanto, o sábio está dizendo que nós devemos ter como preocupação precípua, isto é, mais importante e primeira, a preocupação com a nossa mente. Porque pessoas com mente saudável e abençoada são pessoas bem encaminhadas na vida, mas pessoas desajustadas do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, são pessoas literalmente desencaminhadas na vida e, portanto, comprometem a sua existência, a sua trajetória e, naturalmente, a trajetória de todas as pessoas que estão no seu entorno. Aliás, quando nós pensamos em saúde emocional, você já deve ter aprendido isso, mas nunca é demais relembrar, ou mesmo saúde mental, nós estamos tratando do bem-estar psicológico em geral. A nossa psique, a nossa mente precisa estar bem ajustada e nós com isso sairemos ganhando em todos os aspectos de nossa história. Isso inclui algumas questões que dizem respeito à nossa vida, como por exemplo, a forma como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. Mas não somente, isso tem também ligação direta com as várias relações que nós travamos com os nossos pares em sociedade. Isso também tem a ver com a capacidade de enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, crises na vida. E todos nós, infelizmente, estamos sujeitos a viver momentos de desafio. E pessoas bem ajustadas do ponto de vista emocional, portanto mental, são pessoas com maiores condições de vencer os seus desafios. Por isso, nós precisamos, mais do que nunca, pensar na importância da saúde emocional. Aliás, quando nós pensamos em saúde emocional, já temos aprendido aqui, nós estamos partindo do pressuposto de que nós precisamos de equilíbrio. Aliás, saúde emocional diz respeito ao equilíbrio, implica equilíbrio. Por isso, o nosso maior desafio é verdadeiramente manter a nossa vida mental equilibrada. Eu queria, inclusive, lembrá-lo o que já temos aprendido em outras oportunidades do nosso estudo sobre a saúde emocional, que quando nós pensamos em equilíbrio, nós precisamos sempre entendê-lo a partir de seu contraponto, que é justamente o desequilíbrio. E no que tange ao desequilíbrio emocional, nós temos dois tipos. Nós temos o desequilíbrio momentâneo, que é aquele que nós chamamos de circunstancial, pontual. Este acontece de maneira episódica e isolada muitas vezes. Mas também temos o tipo que é o que nós chamamos de desequilíbrio crônico. Este é perene, é de longa duração. Este, infelizmente, nos traz um desafio muito maior porque está constantemente atrapalhando a nossa existência. Logo, você vai precisar alcançar a condição necessária para se manter equilibrado. Caso contrário, o prejuízo será enorme. Este é literalmente o nosso maior desafio, isto é, alcançar
equilíbrio. Por falar nisso, hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante, a saúde emocional. Como lidar com o nervosismo? Nervosismo é um desafio enorme à nossa existência. Primeiro, porque ele pode aparecer nas duas configurações, isto é, nos dois tipos aqui mencionados. Ele pode ser momentâneo, episódico, em situações extremas, ou ele pode ser crônico. Há pessoas que sofrem de nervosismo de maneira crônica, não conseguem se controlar, se dominar do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental e acabam explodindo quando não implodem, que é um outro fator, infelizmente, propício à existência de quem vive nervoso na vida. Quando nós pensamos nisso, precisamos entender o que a ciência do comportamento, denominada psicologia, diz a respeito. E eu vou tomar licença com a sua aquiescência para ler a definição de nervosismo à luz da psicologia. Para a psicologia, nervosismo é um estado de excitabilidade nervosa. Isso significa dizer que ela corresponde a pelo menos dois aspectos: o afetivo e o emotivo, associada a perturbações de tipo muito variado, como dores, espasmos, alterações vasomotoras, dentre outras. Logo se percebe que o nervosismo é um grave problema para a nossa existência. Neste curto espaço de tempo que nós temos sobre a face da Terra, perder a nossa vida por momentos de nervosismo é o mesmo que sabotar o nosso sucesso. E eu tenho certeza que você não quer isso de maneira alguma. Pensar aqui no nervosismo é entender que isso está invariavelmente ligado à tensão emocional. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero investir nessa parte introdutória naquilo que nós podemos entender e compreender sobre o sistema do nervosismo, como ele se instaura em nossa existência. Então vamos pensar aqui em alguns principais sintomas. São eles: a irritabilidade. A irritabilidade é uma marca, uma característica de quem está sofrendo com nervosismo. Não consegue se controlar. Vive irritada ou, no caso dos episódios que mencionei, no caso momentâneo, estas pessoas têm alteração pico de irritabilidade. Isso pode acontecer por conta de um medicamento, efeitos nocivos à existência. Isso pode acontecer por provocações e falta de domínio próprio, mas o fato é que muitas pessoas relatam o fato de estarem irritadas e isso é um forte sintoma de nervosismo. Mas não somente. O esgotamento das questões vitais, das energias vitais de nossa existência. Pessoas esgotadas, que estão no limite. Estas pessoas normalmente estão dominadas pelo nervosismo. Isso é um sintoma que infelizmente acomete as pessoas que são dominadas por este fator característico da nossa personalidade. Um outro problema associado ao que nós chamamos de nervosismo é a insônia. Pessoas nervosas têm dificuldade de se acalmar, de relaxar, inclusive o corpo e o próprio cérebro. Evidentemente, isso vai ter efeito direto no sono. Então, essas pessoas relatam insônia ou de maneira episódica, portanto momentânea, ou de maneira crônica, como nós já temos aprendido. Mas não somente. Estas pessoas normalmente sofrem de impaciência. Este é um sintoma também associado ao nervosismo. As pessoas estão impacientes quando elas são dominadas pelo nervosismo. Há também uma perda momentânea da razão. Normalmente um estouro, uma explosão. E isso pode trazer danos terríveis à existência do sujeito que é dominado pelo nervosismo, mas também para aqueles que estão ao seu redor. A pergunta que não quer calar é: como podemos controlar o nervosismo? Creio que este é o seu objetivo, este é o meu objetivo no que tange à saúde emocional em se tratando de nervosismo.
Então vamos diretamente ao primeiro tópico da lição. Você quer vencer o nervosismo? Precisa entender que existe um limite entre a ira e o descontrole. Esse é o primeiro tópico do nosso estudo. Eu e você precisamos saber que existe literalmente um limite entre ficar irado e perder o controle completamente da situação. O apóstolo Paulo foi muito feliz ao escrever uma carta à igreja de Éfeso. Nela ele tratou de vários aspectos doutrinários, mas não somente. Tratou também de questões éticas, morais, portanto, questões que dizem respeito à nossa personalidade enquanto crentes. E ele nos dá aqui algumas dicas, e eu gostaria de recorrer ao texto de Efésios, capítulo 4, apenas o versículo 26, mas em princípio vou ler apenas a parte A, que diz respeito a este tópico em especial. E aqui o texto bíblico nos diz assim: irai-vos e não pequeis. Uma versão mais antiga diz: irai-vos, mas não pequeis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é bastante esclarecedor. Ele está dizendo que é possível ficar irado sem necessariamente cometer pecados. O que eu quero dizer com isso é que a ira é inerente à nossa existência. Muitas vezes, nisso, nós não poderemos nos controlar. Isso está para além das nossas forças, das nossas condições, das nossas competências. Muitas vezes, você ficará irado com uma provocação, você ficará irado com uma situação que não está ocorrendo de acordo com aquilo que você planejou, de acordo com aquilo que você sonhou. Então, ficar irado não é necessariamente um grave problema, embora seja a porta de entrada para o nervosismo se instaurar em sua existência. O que Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte: existe um limite entre ficar irado e se descontrolar. E eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas. Existe um limite. Nem todo mundo que fica irado necessariamente se descontrolará. Mas todo mundo que se descontrola, via de regra, passou pela primeira etapa do processo, que é justamente a ira. Isto no que tange ao nervosismo, tá? Então, infelizmente, nós temos que entender isso o quanto antes, porque este pode ser um problema muito grave em nossa existência. Então, ficar irado não é necessariamente um grave problema, mas é a porta de entrada para trazer uma série de implicações negativas à sua existência no que tange ao nervosismo. Então, fique esperto, fique ligado e estabeleça um limite entre a ira e o nervosismo. Isso é muito importante. Há uma segunda lição que eu quero tirar com você, ainda neste mesmo texto. E este é o segundo tópico da nossa lição. Livre-se o quanto antes da raiva. Pastor, se a ira der lugar que eu não gostaria de dar, mas infelizmente dei, como é que eu posso resolver isso? Precisa se livrar da raiva. Porque a ira, uma vez instaurada, ela vai provocar o seu coração a comportamento raivoso, nervoso. E se você quiser vencer o nervosismo, precisará invariavelmente se livrar da raiva o quanto antes. Olha o que o mesmo texto escrito pelo apóstolo Paulo nos ensina nesta carta aos Efésios, no capítulo 4, apenas o versículo 26, porém agora a parte B deste versículo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É de fundamental importância que eu e você saibamos que, uma vez irados, nós estamos a um passo, curto passo, de perder a cabeça, de literalmente nos descontrolar. E se nós quisermos nos controlar, nós vamos precisar nos livrar da raiva o quanto antes. Quanto mais cedo você se livrar da raiva, mais rapidamente você voltará a si e terá melhor condição de administrar o problema e aquilo que eventualmente provocou o seu coração. Então respire fundo, mantenha-se equilibrado, livre-se da raiva.
Pare de pensar nisso recorrentemente. Há pessoas que continuam falando naquilo que irou o seu coração e falam horas a fio, não acabam a discussão, não acabam o problema. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você não deve deixar nem mesmo o final do dia chegar antes de se livrar da raiva. Porque na medida que você permite que isso aconteça, você cria uma raiz. E uma raiz que a Bíblia chama de raiz de amargura. E isso pode trazer malefícios à sua existência e, repito, à existência de todas as pessoas que estão à sua volta. Há um terceiro tópico que eu quero compartilhar com você. Não seja intempestivo. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. E eu quero convidá-lo ao texto do livro de Provérbios. Esta é uma passagem importantíssima e eu quero ler no capítulo de número 19, um versículo aqui, que é o versículo de número 2, que vai nos ajudar a compreender exatamente como nós podemos lidar com aquilo que nos provoca de maneira serena, sem intempestividade. Olha o que este capítulo 19, versículo 2 nos diz. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aliás, em se tratando de estudo sobre saúde emocional, nós já conversamos sobre isso em outra aula, em outra videoaula, mas este versículo se aplica também a esse contexto. Nós não podemos ser intempestivos, isto é, agir sem pensar. Agir de maneira precipitada, sem refletir no que realmente está acontecendo. Muitas vezes, quando tudo passa, quando a tempestade passa no nosso coração e nós nos acalmamos e nós olhamos para trás, nós literalmente reconhecemos que não precisaríamos ter nos destemperado como nos destemperamos. Então, é muito importante que você conte até 10. Você pense mesmo sobre o que vai fazer. Reflita. Reflita sobre as implicações de suas ações, de as suas palavras, de suas atitudes, e você certamente vai se manter longe de encrenca, porque o nervosismo, ele literalmente é um passo muito grande na direção da encrenca em nossa história de vida. E pessoas que dão vazão ao nervosismo e que são intempestivas, que agem sem pensar, são pessoas encrencadas na vida, porque essas pessoas acabam sendo obrigadas a assumir consequências, muitas vezes para as quais sequer estavam preparadas. Então, fique ligado, preste atenção nesses desafios que o nervosismo impõe à sua existência. Mas não somente. Há um quarto tópico que eu quero compartilhar com você nesta noite. Na verdade, eu estou gravando aqui à noite, né? Você talvez esteja assistindo de dia, então por isso fiz menção à noite. Mas se estiver assistindo à noite, isso combinará exatamente com o momento que você está vivendo. Não acumule problemas mal resolvidos ou revolta por nenhum motivo. Eu e você temos que tomar cuidado para não acumular o que nós estamos chamando aqui de problemas mal resolvidos. Isso é um sério, um grave problema que muitas pessoas não percebem. E elas vão acumulando esses problemas mal resolvidos ao longo de sua trajetória e feito uma panela de pressão. Isso vai cada vez fervendo com maior intensidade o seu coração e não demora muito, infelizmente, esta panela de pressão, digo isso entre aspas, acaba explodindo. Então, se não quiser ser dominado pelo nervosismo, é preciso que você trate com responsabilidade cada um dos problemas, cada um que diz respeito à sua vida. Eu queria ler um texto, uma passagem bíblica que é de Jesus Cristo, registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 10. Na verdade, o ideal seria que lêssemos os versículos de 1 a 15, mas eu vou ler apenas a parte final deste texto, a partir do versículo 11. Jesus está aqui determinando aos seus discípulos uma missão. E ele, além de confiar esta missão, determinar esta missão aos seus discípulos, ele habilita tais discípulos para tal missão, que era de evangelizar, a de curar, a de abençoar, expulsar demônios, enfim, fazer a obra do Senhor como necessária. E ele alerta a esses discípulos que eles provavelmente enfrentariam resistência, mas não deveriam
ficar nervosos com tal resistência. E ele diz aqui a partir do versículo 11 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, disse Jesus, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final do que para aquela cidade que resistiu à sua palavra. É impressionante como Jesus nos dá aqui uma lição extraordinária de como lidar com as resistências na vida. E ele diz, não fique nervoso, não brigue, não arrume confusão, não saia xingando, batendo em absolutamente ninguém. Entregue para Deus. Não fique acumulando raiva no coração, não fique acumulando aquilo que eventualmente machuca o seu coração, aquilo que eventualmente não tenha dado certo em sua existência. Bata o pó do pé na saída da cidade e deixe esse problema para trás. E Deus estará cuidando daquilo pessoalmente. Infelizmente, nem sempre nós temos esse espírito. Nós queremos resolver tudo no peito e na raça. Não queremos levar desaforo para casa. E é daí que o nervosismo tem sido um grande problema na vida das pessoas. Aliás, é aí que mora o perigo, porque é aí que o nervosismo se torna um grande problema nas nossas vidas. Então deixe os problemas para trás, deixe as resistências, deixe aquilo que eventualmente ofendeu, machucou o seu coração para trás e siga em frente. Resolva esse problema com paz, sem guerra, sem brigas, sem xingamentos. Deus honrará a sua vida, não tenha dúvida disso. Eu quero ainda levá-lo a uma quinta lição. Cerque-se de pessoas ponderadas e lhes dê autoridade para fazer com você as considerações que farão diferença em sua existência. Há um texto da palavra do nosso Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Esta é uma passagem que conta a cura de um homem chamado Naamã. Este homem vivia leproso, você provavelmente conhece essa história. E a Bíblia diz que Naamã enfrentava um drama tremendo, porque embora fosse bem sucedido na sua carreira militar, embora fosse muito respeitado na Síria, este homem sofria, inclusive com a autoimagem, porque este homem estava vendo o seu corpo se decompor gradativamente. A Bíblia diz que uma menina que estava na casa dele como escrava, indicou que se ele fosse até a cidade de Samaria, que era a capital do povo de Israel, ele poderia ser curado se buscasse ali um profeta chamado Eliseu. Então Naamã encheu o coração de esperança e partiu para a cidade de Samaria. O problema é que ele resolveu antes fazer uma política que não deveria ter feito. Ele foi ao rei levando cartas do seu próprio rei. O rei, histérico, rasgou as roupas. A Bíblia diz que ele já começou a perder o equilíbrio a partir daquele momento, porque ele foi esperando uma coisa e acabou encontrando outra. Mas ele foi até a casa do profeta Eliseu no final das contas. Mas a Bíblia diz que Eliseu não se apresentou, não foi à porta, apenas mandou um servo que se chamava Geazi, que era seu auxiliar no ministério da profecia, para que ele fosse até Naamã e indicasse a Naamã o rio Jordão, no qual ele deveria fazer 7 mergulhos. E uma vez mergulhando 7 vezes no rio Jordão, ele seria curado. Mas Naamã se indignou, diz a palavra. E a Bíblia diz que Naamã resolveu ir embora, porque ele considerou no coração, eu tenho rios lá na minha região que são muito melhores. Ele inclusive cita esses rios, Abana e Farfá. Porém, não era essa a prescrição do profeta. Portanto, não era essa a prescrição da palavra de Deus para ele. Aí, Naamã já estava indo embora sem a cura. Mas alguns auxiliares, soldados rasos, que viviam com ele,
foram até ele e lhe trouxeram algumas considerações que o fizeram pensar. E esse texto está registrado a partir do versículo 8, deste capítulo de número 5 de 2 Reis. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, isto é, ficou nervoso com a situação e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, lá na minha região, Abana e Farfá, que são rios de Damasco, rios melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me num desses rios e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação, isto é, muito nervoso. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor, se te houvesse o profeta mandado alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão as 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou curado. Tudo poderia ter dado errado, mas a Bíblia diz que a consideração de alguns oficiais, que eram, na comparação com ele, soldados rasos, estes oficiais fizeram Naamã pensar melhor. E tal consideração, ou tais considerações, o levaram à cura. O que eu quero que você entenda é que é preciso ter pessoas ponderadas ao nosso lado. Você precisa se cercar de pessoas que vão dizer aquilo que você precisa ouvir. E certamente essas pessoas vão abençoar a sua história e vão fazê-lo entender o destempero e as implicações do destempero. E isso vai chamá-lo à razão. Eu quero terminar o nosso estudo fazendo a você uma última lição. E nela nós vamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina sobre como vencer o nervosismo, sobretudo. Alimente-se da palavra de Deus, que tem a propriedade de controlar os nossos instintos mais primitivos. Este é um ensinamento que eu e você devemos ter no coração. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com a firmeza de quem realmente precisa e quer mudança em sua história para controlar o nervosismo. O Salmo 119, mais precisamente o versículo 11, nos diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista apresenta a palavra de Deus como a solução para resolver suas lutas e problemas. Nós temos instintos primitivos que nos fazem inclinados ao erro. A Bíblia diz que se nós guardarmos na mente, no coração, nas nossas emoções, a palavra do Senhor, nós teremos ferramentas para vencer todos os desafios, porque ela nos fará lembrar do que realmente importa nesta vida. E não vale a pena estragar uma vida inteira de paz por um minuto desastroso de destempero e de desespero. Você precisa ter no coração o entendimento de que a sua saúde emocional não tem preço. Valorize-a e cuide para que o nosso Deus abençoe a sua história, sempre com base na palavra dele. Amém? Obrigado pela sua atenção. Estamos encerrando com esse estudo a série sobre saúde emocional. Mas eu tenho certeza absoluta de que com tudo que nós consideramos aqui, você a partir de agora poderá e conseguirá vencer os seus maiores desafios, especialmente no que tange à saúde emocional. Obrigado pela sua atenção.